Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez Plantão Rotom com notícias e novidades do mundo Pokémon para vocês ficarem ligados. Abril aparentemente vai ser um mês bem fraco sobre o tema Anipoké. Apesar da gente dar o primeiro passo para uma nova fase no Anipoké, a gente vai ter só 2 episódios durante abril, o que deixa, o mês bem fraquinho. Deixa seu like, ele ajuda demais. Não esqueça de passar no meu link da Amazon aí embaixo se você quiser dar uma força. Bora lá para mais um vídeo. Bom, já que o assunto começa com o Anipoké, por que não começar com o anime Pokémon hoje, né? Seguinte, não vamos ter episódio em 2 dias aí do mês de abril. Pois é, o dia 5 e o dia 26 de abril não vamos contar com o anime Pokémon. Porém, vamos ter episódio no dia 12 e no dia 19. A gente consegue ver isso pelas estrelinhas ali, né? Em cada sexta-feira. Então, não temos estrela no dia 5 e nem no dia 26, o que sempre demonstra que não vamos ter episódio. Lembrando que o dia 12 tá com mais estrelinhas, porque é um episódio extremamente especial. É o começo da nova fase do Anipoké, né? Então, querendo ou não, é um momento bem interessante aí para, enfim, a gente começar a se aventurar em Mesagoza na Escola Laranja. Bom, de qualquer forma, não esqueça de passar no meu Telegram com os reacts e também lá no roxinho que a gente sempre acompanha ao vivo. Bom, e agora eu quero conversar com vocês sobre o filme Mewtwo Contra-Ataca. Pois é, esse filme ele foi muito bem recebido pelos fãs, tanto no lançamento, né, na época, assim, nem de ouro, de platina, de diamante de Pokémon, porque foi a época, assim, né, que a febre atingiu em cheio e foi quando a marca Pokémon se popularizou pelo mundo todo. E o filme do Mewtwo é um filme de extrema bilheteria, né? Ele foi muito positivo na bilheteria. A questão é que, bom, os seus momentos no top 100 de filmes com maior bilheteria no Japão terminaram, graças ao filme do Haikyuu. Acabou entrando no lugar 85 do ranking e, consequentemente, tirou Pokémon do ranking. Uma pena, mas ainda acho impressionante Pokémon ter se mantido por tanto tempo num ranking de 100 filmes de maior bilheteria. Eu acho que uma hora ou outra, provavelmente isso iria acontecer, e acabou acontecendo. Enfim, isso não tira o mérito do filme de Pokémon, muito pelo contrário, ainda mais se a gente for falar da época e a quantidade de tempo que ele durou nesse ranking, mas ainda assim é curioso e não podia deixar de compartilhar isso aqui com vocês. Bom, de Horizontes para o filme, voltando para Horizontes. Pois é, uma coisa que os fãs vêm percebendo bastante são as claras referências à região de Kalos no Anipoké, que já vem, de uma forma bem sutil aparecendo. Seja em citações por alguns personagens que recentemente a gente teve, um bolinho ali de Wiglet que foi apresentado no Anipoké, e com isso foi dito que eles usavam um ingrediente especial da região de Kalos. O próprio Zygarde, que acaba aparecendo por ali também. Lumiose, que acabou aparecendo em um quadro também em um episódio. Então, muitas coisas estão chamando a atenção sobre Kalos. E eu não acharia estranho que a gente ganhe em algum momento algum arco relacionado à região de Kalos. Eu cheguei a falar isso na sexta-feira, quando o teaser, inclusive o final do Anipoké da semana passada, com a presença do Zygarde, e como isso poderia influenciar o anime. E de alguma forma eu ainda acho que a gente vai ter uma recepção aí da região de Kalos bem interessante, tá? Então a gente pode esperar por Kalos em algum momento do Anipoké. Se isso vai ser algo que a gente pode levar com grandeza, é difícil saber, porque as passagens pelas regiões até então, as que a gente passou, aqui mais a gente percebeu um certo tato por parte da equipe, foi a região de Galar, até mesmo por conta da temporada passada, que não apresentou tantas coisas da região de Galar e, consequentemente, acabou apresentando em Horizontes. Mas isso não tira também
Paldea para escanteio. Porém, o que a gente mais teve com força até então foi Galar. E me pergunto se com Kalos eles pretendem fazer algo relacionado. Vai ser bacana acompanhar algo do gênero, mas ainda acho que pode ser um pouquinho nas vésperas do lançamento de Legends ZA, talvez para promover o jogo, ou depois do lançamento. Ainda assim, acho que Kalos deve aparecer com força no Anipoké. Bom, fechamos com o Anipoké por aqui. E como vocês ouviram, não vamos ter episódio, inclusive, no dia 5 de abril. Mas no dia 5 de abril, vamos ter a presença de um Tera Raid Battle nos jogos Pokémon Scarlet e Violet. 7 estrelas com Meganium. Pois é, Meganium chega aí com o Tera Psíquico. Interessante, né? A Raid vai do dia 5 até o dia 7 e ela retorna novamente no dia 12 até o dia 14. Lembrando que no Brasil provavelmente deve começar um pouquinho mais cedo, como de costume, às 9 horas da noite, né? No dia 4 de abril. Me diga aí nos comentários se você pretende fazer a Meganium e não esqueça que a gente sempre faz junto lá no roxinho, então passa lá também. Agora, Palworld. Esse é um tópico bem sensível, na verdade, atualmente. Por que eu tô dizendo isso? Palworld perdeu 97% dos seus jogadores na Steam desde o seu lançamento. Que é esperado, na verdade, a gente sempre percebe que depois que um jogo entra numa hype, ele fica em alta, mas depois o pessoal acaba abandonando. E é muito comum, obviamente, a base de jogadores diminuir com o tempo, ainda mais na época que a gente tá, onde são jogos lançados a cada dia e muita coisa para jogar e se aventurar. Mas, curioso o fato do Palworld ter perdido tanto essa base de players. É interessante em alguns aspectos, mas justamente porque era um jogo, né, extremamente comparado a Pokémon e não tem como não comparar, principalmente por conta dos monstros que eles adicionam lá, que, bom, era quase um Xerox de Pokémon, evidentemente. Mas, ainda assim, quem jogou sabe que não era um jogo que, assim, tinha características de Pokémon. Mas que os fãs gostariam de ter algo semelhante. A exploração era muito interessante. Mas confesso que alguns pontos em Palworld eram um pouco quanto cansativos e também você se entupia de coisas para fazer. E chegava numa hora que não tinha mais o que fazer. Então acabava se tornando um jogo um pouco quanto exaustivo. E também era fácil de você perder o interesse conforme você ia prolongando com o game, ainda mais sem grandes novidades para ele. Mas, no final das contas, eu percebo uma grande comemoração por parte dos fãs Pokémon que Palworld perdeu seus players. É como se eles tivessem alguma coisa para provar. Eu, sinceramente, acho que mais jogos como Palworld deveriam surgir. Talvez não com um Xerox dos rostos dos Pokémon que a gente conhece. Mas eu acho muito interessante que jogos que mostrem uma outra perspectiva de como Pokémon pode ser são interessantes, até mesmo pra gente, sei lá, às vezes experimentar coisas diferentes e quem sabe acabar vendo essas coisas diferentes na franquia que a gente tanto gosta. Joguei Palworld por alguns dias, na verdade os primeiros dias foram bem viciantes, sendo bem sincero, mas no final das contas eu também perdi o interesse no jogo, porque era sempre mais e mais do mesmo, e fora que tinha que capturar alguns monstros que acabavam sendo fáceis no final das contas, porque a exploração era tão tranquila que você conseguia conquistar esses monstrinhos. Mas de qualquer forma, é um jogo bem interessante, porém perde sua base de fãs. E me pergunto aqui, né? Será que um dia teremos um jogo que seja pau a pau com Pokémon? Como aconteceu aqui com o ranking de bilheteria, né? Será que algum jogo um dia ainda vai desbancar Pokémon? Será que isso seria possível? Bom, eu acho que talvez nas próximas décadas ainda não, mas quem sou eu, né? Talvez em algum momento algum jogo desbanque Pokémon. De qualquer forma, a gente não pode esquecer de continuar exigindo, sim, o melhor tratamento para o jogo que tem a capacidade de ser muito bom.
E a gente sabe disso, né? Então, um forte abraço, quero saber a opinião de vocês e o que vocês acham sobre as novidades dessa semana. Fui! Ah, também não posso me esquecer que hoje é aniversário do anime Pokémon. Pois é, hoje é dia da mentira, mas o anime Pokémon estreou no Japão no dia 1º de abril. Pois é, foi quando a história realmente começou para o Ash, que é bem interessante. Então, quero saber a sua maior memória do Anipoké, assim, as iniciais, quando você teve o primeiro contato com o Pokémon. Quando você comemora esse aniversário com o Pokémon? Quando você teve o primeiro contato? E como foi? Me diga aí nos comentários.